O estudo de hoje tem como título Uma via de mão dupla. Qual é essa via de mão dupla? Que via de mão dupla é essa que nós podemos aprender com a história de Jonas? Bem, irmãos, vamos pensar no chamado de Jonas, a missão em Nínive, a fuga, a insistência divina de chamar a Jonas novamente, a pregação, a conversão da cidade, de toda a cidade, e a indignação de Jonas. Nínive era uma nação reconhecidamente ímpia, cruel. Ela necessitava de salvação. Era óbvio que ela necessitava de salvação. Ela tinha que sair daqueles seus caminhos errados, das suas práticas, da sua crueldade. Jonas era um crente, um profeta conceituado, um profeta de Deus, um homem de Deus. Entretanto, irmão, Jonas também precisava ser salvo. Vejam, assim como Nínive precisava ser salvo, uma nação ímpia, Jonas, um homem de Deus, também precisava ser salvo. Veja, por favor, o texto na lição, na página 154. Deus perseguiu o relutante Jonas porque sabia que Jonas precisava da viagem missionária a Nínive, tanto quanto os ninivitas precisavam ouvir a mensagem do missionário. Não eram só os ninivitas que estavam precisando de salvação. Jonas também. Assim como os ninivitas precisavam de Jonas, Jonas precisava ir a Nínive para aprender do amor de Deus. É necessário amar aos seres humanos. Os seres humanos são amados por Deus, Deus ama os seres humanos. E nós, como servos de Deus, devemos também amar aos seres humanos. Veja o texto de João, 1 João 4, os versos 7 a 8. Deus é amor, é o título dessa parte do capítulo. E assim diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bem, para você conhecer a Deus, você tem que amar aos outros. Nós devemos nos amar uns aos outros. Ah, mas muito bom. Eu amo. Eu amo meus parentes, amo os meus amigos, meus filhos, amo os irmãos da igreja, amo aqueles que são da minha classe social, aqueles que se vestem mais ou menos como eu. Amo aqueles que são da minha raça. Isso é fácil, irmãos. Isso Jonas também fazia. Jonas amava o seu povo. O Senhor diz para amarmos uns aos outros, mas quem é que são esses outros? Os outros não são somente os semelhantes a nós, irmãos. Os outros são os estrangeiros, os excluídos, os não crentes, aqueles de outras religiões, os ninivitas e os samaritanos. Quantos são os ninivitas e os samaritanos que nós assim os consideramos na sociedade atual? Aqueles a quem nós achamos que são excluídos ou que nós excluímos do nosso amor e achamos que também estamos excluindo do plano da salvação. O livro de Judas, no verso 21, Judas tem um capítulo só. No verso 21, diz o seguinte: conservai-vos no amor de Deus. Uma ordem, um imperativo. Conservai-vos no amor de Deus. Outro texto, o mesmo texto, diz assim: continuem vivendo no amor de Deus. E diz lá como é isso, viver no amor de Deus: é ter compaixão com os que duvidam, ter paciência, salvar, ajudando a encontrar o Senhor. Isso é ter compaixão. Tem aquele que duvida, aquele que é incrédulo, tenha compaixão dele. Tem aquele que vive errando, acerta, erra. Tenha paciência com ele. Salvem, pregue o evangelho, apresente o Senhor Jesus. Isso é viver no amor de Deus. Quando o Senhor chamou Jonas, ele queria salvar Jonas, ensinar sobre o amor de Deus, entender
a sua relação para com os ninivitas. Jonas devia compreender que ele era um filho de Deus, mas ele ainda era preconceituoso. Ele odiava, ele tinha total aversão por aquele povo ímpio, por aquele povo pagão. Ele achava que aquele povo devia mesmo morrer. Não deviam ser salvos, estavam excluídos do plano da salvação. O Senhor chamou Jonas porque amava os ninivitas e queria dar uma mensagem aos ninivitas que pudesse produzir arrependimento, e de fato isso aconteceu. Mas o Senhor também chamou Jonas porque o amava e desejava convertê-lo à semelhança do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que viria 7 séculos depois para salvar a qualquer um, para salvar a todo aquele que nele crer. Nós somos adventistas do 7º dia, irmãos, somos crentes. Eu gosto quando eu falo que nós somos crentes. Somos crentes, cristãos adventistas. Há quantos anos, irmãos, nós somos crentes? Será que ainda necessitamos de conversão? Será que eu necessito de conversão? Tem algumas coisas que eu preciso me converter para realmente mostrar o amor de Deus? Você, quanto tempo está na igreja? Quantas vezes você já precisou se converter? Veja, irmãos, eu fico pensando isso, a gente precisa se converter a cada dia. Precisamos nos converter ao amor de Deus, aceitar e praticar o amor de Deus. Como é que nós podemos nos converter a cada dia? Como é que nós podemos manter uma conversão constante? Quem sabe, irmãos, uma conversão automática. A cada dia a gente se converta. Romanos 5:5. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Precisamos ter o amor de Deus no coração. Quem é que vai nos dar o amor de Deus no coração? É o nosso empenho? É a nossa vontade de recebê-lo? Quem vai pôr o amor de Deus no nosso coração é o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo estaria ao nosso lado para nos ajudar. E ele está ao nosso lado e nós podemos recorrer a ele, irmãos, a cada dia. Se fala também, já falamos, sobre o batismo diário do Espírito Santo. Precisamos do batismo diário do Espírito Santo. A cada dia, irmãos, precisamos nos converter. Porque hoje você está convertido, amanhã você está afastado. Hoje você está convertido como Jonas. Jonas era um bom irmão da igreja. Jonas era uma pessoa importante na hierarquia religiosa, era um profeta. Entretanto, ele ainda não tinha sido convertido. Ele precisava se converter. Ele precisava adquirir, assimilar o amor de Deus pelos seres humanos, o amor de Deus pela humanidade. Isso certamente nós também precisamos, irmãos. Adquirir, receber, por conta da atuação do Espírito Santo, receber o amor de Deus em nosso coração. Receber o amor de Deus na prática da justiça social, na prática do atendimento aos necessitados, na prática da pregação do Evangelho. Eu quero deixar com vocês, irmãos, hoje um apelo. Orem para que o Espírito Santo coloque dentro do coração de cada um de vocês, do meu coração, o amor de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus é amor. Quem não tem o amor não conhece a Deus. Já viu isso, irmãos? Se você não tem amor ao próximo, você não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus abençoe a todos vocês e que na vida de cada um possa ser demonstrado o amor de Deus ao próximo, o amor de Deus semelhante ao amor do Senhor Jesus, que deu a sua vida para que todos nós pudéssemos ser salvos.